Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz. Estou de volta na colmeia que tinha feito a divisão com apenas 2 quadros. E aqui hoje com 8 dias. Não gosto de fazer essa revisão com 8 dias. É preferível que você faça com 5, com 6 ou 7 dias no máximo. E eu vou já explicar por quê. Mas hoje está com 8 dias. E eu preciso revisar para não deixar que algo semelhante, quando elas fazem a reprodução natural, enxameação reprodutiva, eu tenha os pontos negativos de uma enxameação reprodutiva. Vou tentar preservar ao máximo a quantidade de abelha aqui nesse enxame, depois dessa divisão. E para isso, esse manejo é muito importante. Porque, assim, na natureza, as abelhas, quando elas vão enxamear, ocorre um processo bem interessante. E que é interessante também o apicultor estar ciente, estar atento em relação a isso. Que, no caso, né, enxameação reprodutiva, quando ela acontece, a abelha africanizada também é muito susceptível. Acontece muito também a enxameação migratória, principalmente na escassez. Mas a reprodutiva, quando elas puxam ali 2, 3, 4 ou mais realeiras, porque pode acontecer isso, quando ou bem próximo da primeira nascer, a rainha, a velha, vai embora com parte do enxame. E aí você já perde pelo menos 30% do enxame, ou mais. E isso é chamado de enxame primário, ou seja, vai com a rainha velha. Pode ser que você pegue esse tipo de enxame se você trabalhar só com captura. Só que a partir desse ponto, as próximas que nascerem, pode acontecer o seguinte: ela ir nas realeiras e matar, desejável isso, porque ela assume logo ali e não vai mais ter perca de abelhas. Mas também pode acontecer de ela não matar, deixar nascer outra e ela ir embora, a princesa, por parte do enxame também, pelo menos 30%. E esse processo pode acontecer sucessivamente, e aí eu vou ter enxame primário, secundário, terciário, e o enxame vai ficando fraco. Não quero que isso aconteça aqui, por isso que deixo no máximo 2. Não mais do que isso e também não menos, porque pode ser que dê falha. E caso dê falha, ou uma das rainhas seja mais fraco, elas vão brigar, ou mesmo que vá embora, isso só vai acontecer uma vez. Por isso que é interessante você fazer essa revisão. Aqui eu tinha feito o tratamento do acro, que é essa colmeia. Não utilizei limão, mas o que foi utilizado aqui, como vocês viram, é bem interessante também. E tem um efeito muito bom. Aqui estou colocando fumaça com bastante antecedência, porque eu não quero esse enxame agressivo. E é muito comum enxame agressivo quando está fazendo divisão. Por isso, ó, com muita antecedência, se posiciona do lado, que é isso aqui, atrás, e nunca pela frente, porque isso irrita mais ainda as abelhas. Aqui também faltou eu explicar uma coisa bem interessante, que é do que diz respeito à metamorfose, às fases de desenvolvimento da abelha rainha. Porque começa na fase de ovo e você vai ter 3 dias. Só que a diferenciação vai ocorrer de fato a partir da larva de 1 dia. Nós vamos diferenciar a alimentação e vai começar a se formar a abelha rainha. E aí vão ser mais 5 dias de larva. E na sequência, mais 7 dias de pré-pupa e pupa. Totalizando aí 16, ou até mesmo 15 dias para essa rainha nascer. Vai depender muito das condições ambientais e genéticas. Mas é em torno disso, 16 dias para ser mais exato. Então eu quero que você observe que tem aí umas margens. Só que você tem nesse caso uma princesa. E obviamente ela precisa ser fecundada. As lâminas que eu tinha dado para proteger não começaram ainda a puxar.
E essa fecundação demora um pouco, porque essa abelha rainha precisa de um tempo para preparar o seu sistema reprodutivo. E pode demorar de 9 até mesmo 12 dias. E aí acontece, né, quando ela está pronta, o que chamamos de voo nupcial. Obviamente que o voo nupcial, a fecundação, ocorre fora da colmeia e ela precisa copular, ser fecundada, por mais de um zangão. 3, 4, 5. E olha só, né, que irônico, todos vão morrer, porque fica preso ali na rainha o órgão, o sistema reprodutivo do zangão, e eles acabam morrendo. Aqui o primeiro quadro, ó, eu tinha dado alimento, né? Vou colocar aqui de volta com muito cuidado. E vamos ver se tem pelo menos uma realeira. Eu não gosto quando tem só uma, mas é interessante. Sim, aí depois que ela é fecundada, nós vamos ter ainda aí um período para que ocorra o início da postura. Que no caso vão ser mais 5, 6 dias. Olha só, gente, tem 2 realeiras aqui no canto, bem pequena, mas tá top, é o suficiente. Vou colocar aqui de volta. Só dar uma olhadinha aqui se elas começaram a puxar também essa cera. E aí, depois de fecundada, inicia a postura. E o apicultor tem que estar muito atento para fornecer cera, para não acontecer mais enxameação. O que acontece, tá? Pode ser que você divida um enxame e elas comecem a estocar ali muito alimento. Falta espaço, rainha nova, ela enxameia. Por isso que aqui, ó, próxima semana, ou na próxima revisão que eu vim ver se já tem postura, já tenho que estar fornecendo cera. Olha só como o enxame já está calmo, né? Porque comecei a botar fumaça com antecedência. E o enxame está bastante calmo. Aqui, ó, como está com 8 dias, as realeiras, elas, no caso, estão fechadas. Se eu quisesse coletar geleia real, 3, 4 dias no máximo são as melhores datas para estar coletando geleia real. A partir disso, a larva vai comer essa geleia real, vai se alimentar. Se eu quisesse esperar um pouco mais, seria o ideal, né? Muitos apicultores relatam isso e praticam esse manejo, que é você abrir com 5 dias e aí você elimina as fechadas, deixa 2 abertas, porque a tendência é que essa larva, elas tenham alimentado ela no tempo certo e vai formar uma abelha rainha maior, consequentemente com a postura melhor. Outra coisa que muito importante que você tem que estar atento é se você quer aproveitar, ou até mesmo quando você abre com 7 dias. Se você abrir com 7 dias, a maioria vai estar fechada, poucas abertas. Ainda assim, eu recomendo você deixar uma fechada, a maior, a mais bonita, e uma aberta. Caso não tenha, deixa 2 fechadas, as 2 maiores, as mais bonitas, que esteja bem posicionada. E se você quer, no caso, fazer um aproveitamento de realeira, você tem que fazer essa abertura com 10, no máximo 11 dias. Porque, como eu tinha falado aqui, as fases, né, que vai desde o ovo até o início da postura e uma postura uniforme, você vê que tem uma margem aí. Então ela pode estar pronta de 26 a 33 dias. E um dos motivos é isso, né, a fase de ovo. Você pode desconsiderar que você não tem controle. É por isso que se você descontar logo esses 3 dias, vai nascer aí com 12, 14 dias. Então não recomendo você esperar muito para aproveitar. Outra coisa, você também, quando você está dividindo, vamos supor, ó, que no quadro como esse aqui, no caso foram 2 quadros, né? Aqui, ó. Se nesse quadro tivesse 2, nesse quadro tivesse mais 2, você pode fazer 2 coisas. O desdobramento da divisão ou uma divisão sucessiva. Só que você fazer desdobramento, divisão sucessiva, eu só recomendo se você tiver já uma certa experiência, tiver florada. E no caso do desdobramento, você apega só o quadro e faz
outra divisão de outra colmeia, mas já leva o quadro com a realeira, com as duas realeiras, só se a sua genética for boa, uma genética desejável, ou uma divisão sucessiva. Você pega, divide novamente esse enxame. Para isso ele tem que estar bastante populoso. Lembrando, também tem que ter florada. Eu já fiz várias vezes esse tipo de divisão sucessiva e o desdobramento, bem como aproveitamento de realeira. O apicultor tem que aproveitar essas oportunidades e adiantar processos. Se ele souber produzir rainha a partir de 100 caixas, melhor ainda. Então aqui vou fechar a colmeia. Próxima etapa que vim abrir aqui vai ser para verificar se tem postura e marcar, provavelmente. Mas veja que o enxame está bem calmo, está ficando bastante populoso. E quando iniciar a postura aqui, o processo pode ser bem mais rápido ainda. Fechar, né? Tá tudo certo. Lembrando que você pode ser membro do canal em breve. Se você é apenas consumidor, tem uma série de conteúdos para você que é consumidor. Produtor, também apenas vou dar oportunidade para você que quer ajudar a atividade, que gosta e que quer ver a atividade desenvolver pelo seu potencial em contribuir para o meio ambiente. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de fazer a sua inscrição no canal, isso é muito importante. Curtir o vídeo se gostar, se não gostar, também curte. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.